Você poderia repetir comigo: não há cura sem vínculo. Você percebe que uma coisa que ficou muito inerente, muito clara, durante esse vídeo que você viu do 6, eu fico feliz por isso, e todos trabalharam com esse mesmo ponto, com essa mesma perspectiva, com essa mesma primícia, com esse mesmo fundamento, que não é possível você trabalhar com a relação de ajuda sem que isso seja produzido por meio de vínculos. Amados, não é possível nós trabalharmos não é possível nós desenvolvermos ministério sem que isso implique em relacionamentos, sem que isso implique em conexão, sem que isso implique em estarmos juntos, sem que isso implique a gente não ter que afirmar um com o outro que nós estamos juntos. E eu acho interessante que nesse vídeo você percebeu que sempre estávamos abraçados e essa relação mesmo de entender que a gente precisa estar junto um com o outro. A gente precisa. Isolamento é morte, amado. Isolamento é morte. Ninguém consegue viver bem sozinho. Uma andorinha não faz verão. É melhor mal acompanhado do que sozinho. Você poderia repetir isso? É melhor mal acompanhado do que sozinho. Porque eu sei que eu sou um homem de Deus. Se eu estiver mal acompanhado, eu vou influenciar a vida dessa pessoa. E se eu sou um homem de Deus e ficar sozinho, eu vou morrer. E se eu sou um homem de Deus e estar mal acompanhado, eu vou mudar a história dessa pessoa. Então você poderia repetir isso? É melhor mal acompanhado do que sozinho? Eu creio. Se você não cria nisso, se você sempre achou que era melhor sozinho do que mal acompanhado, Deus me livre. É melhor mal acompanhado do que sozinho, entendeu? Vamos orar? Senhor, nós louvamos por toda essa alegria que está no nosso coração. Nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos mesmo por tudo que o Senhor fez nesses dias aqui, nesse seminário de sexualidade e módulo aconselhamento. Muito obrigado, Deus. Fala ao nosso coração, nós queremos sair aqui dessa noite com júbilo por tudo aquilo que o Senhor produziu em nós, ó Pai. Usa as nossas vidas, usa, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco. Nós dizemos sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor vai continuar falando conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu queria afirmar algumas coisas assim muito importantes. Na verdade, o meu papel nessa noite é muito mais firmar tudo aquilo que nós aprendemos aqui do que propriamente trazer algo novo. Durante esses 14 dias onde nós estivemos aqui, querido, eu quero muito mais afirmar tudo o que nós ouvimos aqui do que propriamente trazer algo novo. De tudo que eu ouvi nesse seminário de sexualidade, nesse módulo, algo que me falou muito mesmo, algo que falou profundamente no meu coração é o fato de que nós precisamos entender que é a verdade de Deus que precisa trazer ao nosso coração. Na verdade, como Jesus fala, né? E é interessante o quanto a verdade é o conteúdo daquilo que Jesus ensinou. A verdade, ela é uma pessoa. A verdade não é uma ideologia. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é quem? Cristo. Você consegue entender que todas as vezes que você vive a verdade, você está vivendo Cristo? Porque Jesus diz que Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Então a verdade é uma pessoa relacionável. Eu sempre digo que uma das definições de aconselhamento, de uma relação de autoajuda, de um discipulado, de um pastoreio, algo assim, uma definição que sempre falou comigo no meu coração, é o fato de que quando eu estou
quando eu estou ajudando alguém, quando eu estou aconselhando uma pessoa, eu preciso entender a verdade de Deus a respeito daquela pessoa. Se existe uma definição do pecado, a Bíblia fala que o pecado opera pela mentira. E o amor opera pela verdade. Então, se a gente for dizer qual é a essência de Deus, não é amor? Então, se eu puder dizer qual é a essência do pecado, qual que é a essência do pecado? É a mentira. Uma vez uma pessoa falou para mim: Eurípides, você acredita demais na mentira a respeito da sua vida. Como eu acreditava na mentira. Às vezes a gente vai aconselhar alguém, a pessoa fala assim: eu não consigo vencer isso. O que isso é na cabeça da pessoa? Uma mentira. É uma mentira que Satanás colocou na mente dela, que ela não consegue viver sem isso. Você não consegue viver sem essa pessoa. Você não consegue vencer esse pecado. Você nunca vai conseguir ter uma vida cristã firme. O que é isso? É uma mentira. Então, o que é aconselhamento? O que é discipulado? É você trazer a verdade de Deus, e não a verdade, e não a realidade. Então, algo que foi muito forte para mim, firmar no meu coração nesses dias, foi entender o quanto a verdade é uma pessoa. E que essa verdade, ela é relacionável. Outra coisa que nós precisamos entender, assim, como fundamento mesmo, desesperadamente a gente entender, é que nós precisamos priorizar, amados. Isso foi tão forte para mim semana passada, não sei se foi semana passada ou dessa semana, foi muito forte ter que entender que não é possível viver sem relacionamento. Eu sempre acreditei nisso, mas como isso foi muito forte essa semana. Querido, nós temos que priorizar relacionamentos com qualidade. Você poderia repetir isso comigo? Eu preciso priorizar relacionamentos com qualidade. Amado, chega de superficialidade na nossa vida, querido. Chega desses relacionamentos que se baseiam em piadinhas, em brincadeiras, pensa no... Consegue imaginar aí tudo que é superficial? Pensa em superficialidade. Nós precisamos entender que não há possibilidade de vida cristã sem que isso implique em relacionamentos saudáveis. O que é relacionamentos saudáveis? São relacionamentos que a gente entende que todas as arestas, que todas as mentiras, que todas as reservas, que tudo aquilo que eu tento fingir, disfarçar na relação, isso não tem mais parte. Você consegue entender o que é a verdade nos seus relacionamentos? O que é trazer a verdade para o seu relacionamento? Então, não há mais tempo, querido. Não há mais tempo. Não há mais tempo de superficialidade. Nós precisamos ter relacionamentos com qualidade. O que é relacionamento com qualidade? É gente que eu estou do lado, é a pessoa que está do meu lado, e eu entendo que essa pessoa que se relaciona comigo, eu estou ali, não para que essa pessoa supra as minhas carências. Você sabe o que é uma relação de qualidade? O que são relacionamentos saudáveis? E é um dos temas nossos, é o slogan do nosso seminário. São relacionamentos saudáveis, vivendo a plenitude dos relacionamentos. O que é viver plenitude de relacionamento? É destruir nas nossas vidas toda a relação doentia. Relação de dependência emocional, relação de codependência. Estou no seminário de sexualidade. Essa relação, onde parece muito mais uma ralação, onde nós estamos ali doentes e carentes, e achando que essa pessoa é responsável na nossa vida para suprir todas as nossas carências.
Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós temos que ser curados nas nossas relações interpessoais, onde a gente suga a vida da pessoa. Relações onde o fundamento é a manipulação. E para eu manter isso, eu preciso mentir, eu preciso dissimular. Priorizar relacionamentos com qualidade. Não ter medo da verdade, não ter medo de amar, não ter medo do prejuízo. Uma vez uma pessoa falou isso para mim: é impossível me relacionar com alguém sabendo que eu vou perder nessa história. C.S. Lewis casou com uma mulher na sua velhice. Sabia que C.S. Lewis casou já na sua velhice? Um dos maiores psicólogos cristãos. Enquanto as crianças do Brasil estavam lendo Monteiro Lobato, com todas as bruxarias, as crianças do Reino Unido estavam vendo as Crônicas de Nárnia. Enquanto as nossas crianças do Brasil estavam sendo entupido a mente de Saci Pererê e Cuca, C.S. Lewis estava discipulando uma geração com as Crônicas de Nárnia. E C.S. Lewis casou no final da vida dele, sabendo que a mulher dele ia morrer de câncer. Depois, se vocês assistam um filme com Anthony Hoffman, chama Terra das Sombras, um filme antigo que conta os últimos dias de vida de C.S. Lewis. Amado, nós precisamos gerar um ambiente, um lugar de honra, um lugar confiável. Meu Deus, como a gente precisa ter que olhar no olho da pessoa e falar: pelo amor de Deus, confia que eu te amo. Que isso que eu estou fazendo com você é por amor, porque são tantas decepções, são tantas traições, são tantos, desculpe poder falar isso, mas são tantos estupros na nossa alma que a gente sofre. As pessoas vendem as nossas informações, as pessoas negociam as nossas confissões, as pessoas expõem as nossas mazelas, as feridas são sim curadas superficialmente. Não queremos aprofundar nos relacionamentos e por isso temos uma mania de colocar panos quentes nos nossos problemas. Isso acontece muito em casamento. Já viu aquele casamento que está lá um caos instalado, mas todo mundo coloca panos quentes para não ter que encarar a realidade? Amado, sempre será assim nas relações interpessoais, quando nós tratamos os nossos relacionamentos com medo de gerar crise. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Está ali uma pessoa doente, está ali um cara doente, uma mulher doente. Filhos doentes, namorado doente, namorada doente, todo mundo fica fingindo que não está acontecendo nada. O gadareno da cidade. O gadareno da cidade. E quando você vê Jesus curar aquele gadareno, o que as pessoas fazem? Rapaz, quase frita Jesus em óleo quente. Porque as pessoas gostam daquela relação doentia. Ver um gadareno na nossa cidade nos faz sentir melhor. Já viu aquela coisa assim que a gente gosta de ter um endemoniado na família, para todo mundo sentir melhor? Tadinha da tia Luzia, né? A doida mesmo, viu? Ainda bem que eu não tenho esses problemas. Tadinho do fulano de tal, ele é um coitado mesmo. A gente gosta de ter um gadareno na família. Por quê? Aquilo de certa forma nos faz, entre aspas, sentir bem com a vida. Porque a gente não é tão ruim quanto ele. Engano, querido, engano. As nossas relações que nós tentamos tampar. O quanto a família está doente, querido, mais cedo ou mais tarde, é aquilo que a Bíblia sempre diz. Quando vocês ficam dizendo que está tudo bem, vem repentina destruição. Então nós temos que decidir nas nossas relações de maneira saudável, tratar as nossas crises. Parar de fingir que está tudo bem. Não é possível, eu não vejo isso nas relações, nos relacionamentos de Jesus. O que você tem que fazer? Faz logo. Quando você converter, arreda de mim, Satanás. Você está entendendo o que eu estou falando? O que Jesus falava com os seus discípulos? Jesus fingia que Judas não era o traidor. Jesus fingia que Pedro não estava querendo ensinar, porque ali era o seguinte:
Judas queria ensinar Jesus a ser um ótimo administrador, um ótimo político, e Pedro queria ensinar Jesus a ser Deus. Jesus tratou essas pessoas como se nada tivesse acontecido? Ou ele enfrentou essas coisas? Amado, enquanto nós não enfrentarmos, Jesus nunca se colocou na frente de alguém sem que ele trouxesse a verdade a respeito da pessoa. Famílias que escondem os seus gadarenos, mais cedo ou mais tarde, vem tudo à tona. Famílias que não enfrentam a doença relacional que elas estão instaladas, mais cedo ou mais tarde, virá repentina destruição. Precisamos entender, querido, que nas nossas relações nós precisamos chegar ao ponto da gente saber que nós estamos, as nossas crises, as nossas crises não, nós vamos chegar a um momento dos nossos relacionamentos que até as nossas diferenças e as nossas divisões, divisões não é bem essa palavra, a nossa incompatibilidade. Eu estou aqui andando com o irmão, e de repente há um desconforto, eu penso diferente dele, ele pensa diferente de mim, de eu poder olhar nele e falar, olha, não era isso que eu quis dizer. Então eu entendi errado, mas eu te amo, estamos juntos. Olha, eu errei com você nisso que eu me expressei, mas nós estamos juntos. Chega de 1, 2, 3, não brinco mais. Chega de pegar a bola e sair, pronto, acabou a festa, agora eu que mando aqui agora, e ninguém joga mais. Então, isso nós precisamos decidir amadurecer nos nossos relacionamentos. Chega de gente safada. Você sabe o que é gente safada? Você sabe o que é o safado? É aquela pessoa que quer se safar em tudo. O safado não é aquele mulherengo, não. A mulher safada não é aquela mulher que trai o marido. Não, o safado é o que se safa. O que quer estar bem em tudo. É aquele que não quer enfrentar, não quer correr prejuízos. Sabe naquela relação que você tem um bote salva-vida, que qualquer hora que dá errado, você pula fora? Sabe aquela situação assim, que quando você sabe que o barco vai afundar, a família está com um problema, o ministério está com um problema, a relação está com um problema, e você cria um barco salva-vida, uma amizade a par, um ministério a par. E aí se aquilo dá errado, você pula no barco e foge, e deixa o navio afundar. Você sabe quem pula no barco, sabe o que é? Safado. Gente que quer se safar, não quer sair do prejuízo. Pelo menos o meu barquinho está garantido. Pelo menos o meu caixa 2 está garantido. Fui quem investindo aqui, se der errado eu pulo fora. Amado, nas relações saudáveis, a gente enfrenta o prejuízo. Nas relações saudáveis, a gente está até o último momento. Quem foi o único discípulo que ficou lá junto com Jesus na cruz? João. E o que foi reservado para ele? Toda a revelação do Apocalipse. Amado, a gente precisa ir até o último momento, o último respirar nas nossas relações. Não há possibilidade de rupturas dos nossos relacionamentos. Nós temos que ir até a última gota de sangue pelos nossos relacionamentos. Eu tenho colocado isso o tempo todo. Quando eu percebo uma dificuldade, a primeira coisa que eu afirmo, e eu tenho que sentar com alguém para decidir alguma coisa, para ter que enfrentar uma situação de desconforto, antes de entrar no pleite, eu falo, gente, fulano, vamos afirmar nossa amizade primeiro. Amado, eu tenho 4 anos de casado. Eu tenho certeza que daqui a 25 anos, o meu discurso de tentar me adaptar com a minha esposa, você acha que vai mudar ou vai continuar o mesmo? Você acha que daqui a 25 anos, eu tentando me ajustar, me adaptar, tentar pensar igual a minha esposa, e ela pensa de um jeito, eu penso do outro, você acha que daqui a 25 anos, a gente vai estar assim afinadinho?
Ou a gente vai continuar pensando diferente em algumas coisas? Mesma coisa, meu irmão. Daqui a 40 anos, meu irmão, eu vou continuar tentando me ajustar à minha esposa a vida inteira. Mas uma coisa não deve ter dúvida da nossa relação e do nosso compromisso. Eu não tenho dúvida. Eu posso ter dúvida, eu sempre é assim. Às vezes tem uma decisão para tomar, eu preciso consultar minha esposa, eu fico, será que ela vai pensar igual eu? Será que ela vai aceitar? Será que ela vai achar que deve ser assim? Eu sempre tenho dúvida, em tudo eu tenho dúvida. Mas eu não tenho dúvida que ela é a mulher de Deus na minha vida. Isso deve ser nas nossas relações de interpessoais. Eu tenho dúvida a respeito do que eu penso com a pastora Carla. Eu tenho dúvida a respeito de algo que a gente vai organizar junto. Mas eu não tenho dúvida que Deus colocou ela na minha vida. E Deus me colocou na vida dela. Eu não tenho dúvida. Você sabe o que é isso? Relacionamento saudável. Eu não estou aqui por uma oportunidade, eu não estou aqui por um capricho, eu não estou aqui por uma proposta, eu estou aqui porque Deus me colocou na vida de vocês, ponto final. Sabe o que é isso? Relacionamentos saudáveis. Gente que não está ali para sugar da pessoa, gente que não está ali para achar que ela está ali para beneficiar. Amado, como é terrível. E eu vou falar uma coisa para você, não se engane. Todos sabem quando a gente é esperto. Todos sabem. Você tem dúvida daquele cara esperto que só chega do seu lado para querer que é interesseiro em alguma coisa que você tem? Você tem dúvida? Todo mundo conhece, meu irmão. É só a pessoa que se engana. Ela não engana Deus, ela não engana o capeta, ela não engana os irmãos, ela só engana quem? Ela mesma. Então, ou a gente é curado nas nossas relações, meu irmão, ou a gente vai ficar fingindo que está tudo bem. As pessoas sabem quando as nossas relações são doentias, quando a gente está junto com a pessoa só para beneficiar do que ela nos dá. Uma coisa que a gente percebe muito é que na cabeça de todo mundo, eu percebo isso em todos os cursos, tanto TED, quanto SEIS, quanto EFOL, quanto Escola de Aconselhamento, quanto SEIS Módulo 2, a maioria de nós acha que nós vamos ser transformados pelo nosso próprio esforço. Sempre é assim. Todas as vezes que se fala de mudança de vida, todas as vezes que fala de transformação, nós achamos que nós só vamos adquirir essa transformação, nós só vamos adquirir de Deus essa mudança pelo esforço que nós vamos fazer em adquirir algo de Deus. E é justamente aí que a gente erra. Não é o nosso esforço que nos transforma. Não é eu me esforçar para adquirir algo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. Mas não é essa força que você pensa. A força não é de entrar no reino de Deus. A força não é de tomar de Deus alguma coisa. A força não é de possuir o mundo espiritual. A força não é de ter o mundo espiritual. A força é contra a minha própria natureza para manifestar o que Deus colocou já dentro de mim. Um dia eu quero fazer uma traquitana, como é que é aquela coisa? Quando você monta uma traquitana que fala, né? Um dia eu quero montar uma traquitana que mostra um copo e um outro copo. E eu quero mostrar que a vida cristã não é um copo vazio, aonde eu tenho que colocar uma água dentro dele. Eu quero fazer uma traquitana onde tem um copo e aí tem um cano por dentro escondido, que aquele copo fica parado, aí eu aciono e de repente a água vai enchendo de dentro do copo, e aí vai transbordando. É assim que é a vida cristã. A vida cristã não é algo fora de mim, amado. O que Deus quer fazer na minha vida não é fora de mim. O que Deus quer fazer na minha vida é dentro de mim, e isso precisa ser manifesto. Toda a vida de Deus, no exato momento que você recebeu Jesus como o Senhor, está aí dentro de você. Quando você pega uma semente, amado, tudo aquilo que a semente precisa para germinar, para eclodir, para realmente nascer, está fora dela.
Está onde, meu irmão? E a Bíblia fala que o reino de Deus é como uma semente. Onde essa semente está? Dentro de você, meu irmão. Quantas árvores cabe dentro de uma semente? Milhões de árvores. Todo o reino de Deus foi colocado no seu coração, amado. O Espírito de Deus habita dentro de você. Mas sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? A gente não está disposto a entender por que os processos de Deus na nossa vida demoram tanto. A gente não para refletir por que certas coisas na nossa vida, elas ficam sempre truncadas. Primeira coisa que nós precisamos entender, não é o que eu faço que me transforma, mas é a consciência que eu tenho daquilo que Deus fez em mim que me transforma. Não é o que eu faço, não é a intensidade da sua oração, não é o tanto de oração que você tem. Então, Eurípides, se não é esforço, é o quê? Diga comigo, não é esforço, é intensidade. Amado, quem é casado sabe disso. Quando a mulher, meu irmão, quer saber que você realmente a ama, não é a quantidade de coisa que você faz para ela, mas é a intensidade que ela vê no seu coração em fazer nem que seja um pouquinho para ela. Não é um buquê de flores que pode impressionar ela, mas é uma florzinha deixada na cama quando ela acorda de manhã cedo. Não é a quantidade de vida espiritual que você tem, mas o quanto você é intenso naquilo que você quer em Deus. Isso acontece muito em reunião de oração, igreja que quer transformar, que quer fazer o povo orar. Aí você vai lá, desenvolve um tempo de oração com as pessoas. Aí você vai lá, o pessoal está orando, buscando, aí você faz um seminário de intercessão na igreja. E aí você gera intercessão na igreja, e todo mundo ora, aí você fala, igreja mesmo, é aquela igreja que ora 24 horas, e a gente tem que pegar junto em oração, porque a oração boa mesmo é aquela oração que dura no mínimo 1 hora. E aí você dá aquele seminário, o povo fica bombando. Só que antes, era um grupo que orava 1 hora, vinha e orava na igreja. Aí vinha no outro dia um outro grupo que orava mais 1 hora. Agora não, agora nós demos um seminário de intercessão. E agora o segredo é orar 24 horas. E aí vem um, vem outro, vem um, vem outro. Só que com o tempo, sabe o que vai acontecendo? Que o povo não consegue pegar aquele ritmo, mas vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo. E agora nós temos um monte de gente na igreja com um monte de dívida na cabeça, do quanto eles estão em dívida com Deus por não orar 1 hora. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu prefiro 10 minutos intensos do que 1 hora de dívida com Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque eu entendo que o que Deus quer falar com a gente é intensidade. O quanto você é intenso naquilo que você recebeu de Deus. E não o quanto você impressiona com o tanto de coisa que você faz para Deus. Você sabe você sabe como começou isso? No primeiro culto. Amado, o primeiro culto da Bíblia terminou em tragédia. Bia, o primeiro culto que a Bíblia registra terminou em morte em família. O irmão matou o outro irmão. Um irmão foi oferecer uma oferta para Deus, o outro irmão ficou nervoso e matou o irmão. O primeiro culto que a Bíblia registra termina em assassinato. Isso é complicado, meu irmão. Você já parou para pensar nisso? Que o primeiro culto que a Bíblia registra termina em assassinato. E família ainda. Agora presta atenção. As pessoas acham que o problema é a oferta de Caim. Não é a oferta de Caim. O problema ali não era a oferta de Caim. Porque é interessante que Caim, que decide oferecer para Deus. Já reparou isso? Fala assim que Caim decidiu oferecer uma oferta para Deus. E Abel, motivado, quem que era o irmão mais velho? Caim. Por que será que Abel quis também oferecer? Porque o irmão mais velho era o quê? A sua referência.
E é interessante que Caim vai lá oferecer uma oferta para Deus, mas a Bíblia fala, eu quero que depois você medite nisso, fala assim, desprezou Deus a Caim e a sua oferta. Quem primeiro Deus desprezou? Não foi a oferta primeiro, foi a motivação do coração dele. A pior coisa que nós podemos fazer para Deus é querer fazer algo para Ele com o coração errado. Então, por isso que eu estou falando, não é o que eu faço, porque tem muita gente fazendo um monte de coisa para Deus, mas com o coração errado. E tem pessoas que podem estar fazendo uma coisinha para Deus, com o coração certo. Por isso que eu estou falando que o que Deus quer ver no seu coração é o quê? Intensidade. Isso é algo que mulher sabe lidar muito bem. Se tem uma coisa que mulher não é enganada por aquilo que o homem quer oferecer para ela, ela sabe a motivação dele. É incrível, parece que mulher tem uma percepção de entender qual a intenção do coração do homem. Deus é assim, amado. Muitas das coisas que nós estamos pedindo para Deus mudar, Ele não muda, porque estamos falando de circunstâncias. E Deus não quer mudar as circunstâncias. Quantas vezes você já se viu numa situação onde você fica falando, Deus muda isso, Deus muda isso, Deus muda essa situação, Deus muda essa circunstância, Deus muda esse momento, Deus, eu não entendo por que está acontecendo isso comigo. E Deus não muda justamente porque Ele não quer mudar a circunstância. Ele quer mudar o quê? O nosso coração. Porque muitas das pessoas hoje, elas estão pedindo para Deus mudar as circunstâncias em volta dela, mas não mudar o coração dela. E tudo que Deus quer mudar é aquilo que a Bíblia fala: filho meu, dá-me o teu coração. Foi isso que aconteceu com Caim. Deus chegou para Caim e falou: Caim, sabe qual é o seu problema? Você não entende que tem algo dentro de você errado. E você está querendo oferecer para mim algo que eu não quero, Caim. Não é isso que você faz que eu quero. Sabe o que eu quero? Eu quero mudar seu coração, Caim. Caim, para de querer oferecer para mim ofertas que eu não quero. Você sabe o que eu quero? O seu coração. Amado, não é suficiente mudar. Não é suficiente fazer a coisa certa. Não adianta você orar, não adianta você buscar, não adianta você pregar, não adianta você orar, cantar, fazer todas as coisas que um bom cristão faz. Se tudo que você faz, a motivação está errada, Deus não aceita isso. Diga comigo, pecado é qualquer coisa feita com a motivação errada. Tiago 4,3 fala algo muito interessante. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para fazer o quê? Os desejos do seu coração. Então agora você está entendendo por que você vive pedindo isso e às vezes Deus não te atende. Sabe por quê? Porque Ele vê o teu coração. Toda mudança virá quando começar no nosso coração. A mudança que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida, primeiramente começa no nosso coração. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebo que nos aconselhamentos, eu percebo que nas nossas relações de ajuda, de aconselhado, conselheiro, existe algo hoje muito forte, você vai ver isso principalmente nos casados. E você vai casar, você que é solteiro, você que já é casado, você vai perceber algo muito forte que eu quero conversar com você nessa noite. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 21, por favor. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Todos acharam?
Vi um novo céu e uma nova terra. Diga comigo, novo céu, nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É curioso isso, né? O mar é onde tudo recebe. Jesus é mar ou é rio? Rio. Rio é algo fluido. Mar é algo parado que só... Interessante que o mar já não existe mais, né? O que divide os povos? Então as divisões não vão mais existir. O mar não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova. O céu é novo? O céu é novo, gente? A terra é nova? A cidade é nova? O ambiente é novo? Que descia do céu da parte de Deus ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Não, desculpe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o esposo. Então vi a voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com quem? Diga comigo, vi o tabernáculo de Deus com os homens. Eu queria fazer uma colocação que parece um pouco estranha, mas eu queria que você entendesse o que eu quero comunicar nessa noite. O céu é novo, a terra é nova, o ambiente é novo, mas por incrível que pareça, o homem não é novo. É o homem. Eu entendo que esse homem foi transformado no seu pecado, mas é o mesmo Eurípides? Quem vai estar lá vai ser eu ou um outro Eurípides? Eu. É eu que vou estar lá. Talvez a cidade, o lugar onde eu vou estar é o quê? É novo. O ambiente onde eu vou estar é novo. Mas o que eu quero dizer para você, que os povos, os homens, são os mesmos. Quem vai estar lá vai ser a Carla. Quem vai estar lá vai ser o Felipe. Quem vai estar lá vai ser a Ana. Quem vai estar lá vai ser o Michael. Os homens são os mesmos. O local é outro, a terra é outra, o céu é outro, mas os homens são os mesmos homens. Você consegue entender o que eu estou falando? Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, amado? É que o que Deus quer no céu, sabe quem que é? É anjo que Ele quer lá no céu? É 4 seres viventes? Quem Deus quer no céu? Homem. Quem Deus quer lá, gente, é eu, é você. Tudo que Deus fez, amado, só tem sentido porque Ele me quer lá. O Eurípides que Deus quer. E eu percebo hoje que a maioria de nós, a última coisa que a gente quer, sabe o que é? Aí foi justamente por conta desses 6 do módulo aconselhamento que eu comecei a descobrir uma coisa. Que a última coisa que a gente quer ser é homem. E aí eu não estou falando homem macho. Eu estou falando humano. Você sabia que o meu maior desafio não é ser espiritual? Você sabia que o meu esforço não é ser um homem espiritual? Você sabia que o meu maior desafio é ser um homem? Você sabia que o que minha esposa quer lá dentro da casa dela não é um homem falando em línguas? Não é um homem arrebatado? Não é um homem em estado de divindade, tomado, um ente, uma divindade, uma entidade? Não quer. Você sabia quando eu sento com as mulheres, o que elas querem não é um homem falando em línguas? Sabe o que elas querem? Um homem.
um homem que a ame, um homem que compra pão para ela, um homem que come um café, um homem que compre flores. Não é um homem lá, não é esse homem que ela quer. Ela quer um homem. Você sabia que o maior problema que eu enfrento nos aconselhamentos não é uma esposa em crise porque o homem é espiritual? Ela está em crise porque ela tem dentro de casa uma entidade espiritual. Eu lembro, no meu primeiro ano de casamento, minha esposa teve que olhar para mim e falar assim: pelo amor de Deus, eu não quero um pastor, eu quero um esposo. Eu não quero um pastor dentro de casa, eu quero um esposo. Eu quero que você pare de pregar para mim e seja meu marido, só isso. Eu poderia ter bons argumentos com isso, sabia que eu poderia? Eu poderia sentar com ela e provar um monte de argumento que tudo que ela precisa é um homem de Deus do lado dela. Ué. É isso, hein? Um homem que ora, que busca o Senhor. Mas eu tive que entender o que ela estava querendo dizer para mim. Eu tive que entender que o que vai fazer diferença no nosso casamento é eu ser um homem. Nós brasileiros temos uma coisa interessante, um slogan na nossa bandeira que é fantástico. Qual que é o slogan? Ordem e progresso. Diga comigo, eu preciso ser um ordinário. Você sabe o que é um ordinário, amado? É uma pessoa que obedece às ordens naturais das coisas. Quando você vê Paulo falando com Tito, ele fala: Tito, lá no início do capítulo 1 de Tito, Tito, foi por isso que eu te deixei em Creta, para que você coloque em ordem as coisas que precisam estar. Eu sempre lido com pessoas que querem ser espirituais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem muitos de nós que, tentando ser espiritual, não conseguem ser naturais. E na tentativa de ser espirituais, não sendo primeiramente naturais, acabam sendo carnais. Você sabe o que é um homem natural? É um homem que ama a sua esposa. Quando Paulo vai falar para os maridos, ele fala assim: Pedro, vivei a vida comum no lar. Ser o quê? Natural. Sabe aquela história do irmão que chega para você: pastor, o senhor não quer me atender? O senhor falou para mim que vai passar o dia com a sua esposa, mas como, pastor? O senhor precisa me atender, porque se o senhor não me atender, vai acabar com a minha casa. Eu falei: meu irmão, você já acabou com a sua, você não vai acabar com a minha não, viu? Hoje é meu dia de ficar com a minha esposa. Já que você acabou com a sua, espera que com a minha eu não vou acabar não. Pastor Luciano Subirá fala isso. O irmão encontrou com ele no shopping, e ele tinha falado para o irmão que tinha um compromisso muito sério. Ele encontrou com o pastor Luciano Subirá no shopping com a esposa. Mas pastor, o senhor falou que tinha um compromisso sério, o senhor está passeando com a sua esposa? Eu falei: meu irmão, não entendo o que é ser sério para você então. O que é um compromisso sério? Tem compromisso mais sério que isso? Diga para o seu irmão: talvez você não goste, mas Deus chamou primeiro você para ser homem, e não uma entidade. Amado, aprender a ser gente, aprender a lidar com as nossas fraquezas, aprender a lidar com os nossos limites. Eu lembro uma vez na minha vida que eu estava muito mal, muito mal. Aí sempre tem aquele irmão que chega e fala assim: o irmão está na glória, né? Está na bênção, não está? Amado, a gente até... Como é que você vai falar que não está na bênção com um negócio desse? O irmão está no fogo, né, irmão? O irmão está na bênção, não está? Ah, estou, né? Não tem como falar que eu estou mal, ué. Diga comigo: intensidade. Amado, você precisa entender que você só vai conseguir ser espiritual quando primeiramente você aprender a ser natural com as coisas. Cumprir com seus compromissos. Aprender a se relacionar.
Não abrir mão da palavra que você empenhou com a pessoa. Aprender a ser homem. A gente quer ser anjo. Qual foi a proposta que Satanás falou para Adão? Coma disso, você vai se tornar Deus. Foi um Deus que Deus criou? Não, foi o quê, meu irmão? Foi um homem. Foi um homem. Uma pessoa assim que a gente vê na Bíblia, e é engraçado, a Bíblia fala assim, que Davi era um segundo, mas ele era segundo o coração de Deus, mas antes dele ser segundo o coração de Deus, o que ele era? Homem. Um homem que cometia erros, mas que não justificava os seus erros. Não ficava tentando encobrir os seus erros. Ele reconhecia. É incrível, gente. É o que eu disse agora. O meu maior desafio não é ser espiritual, meu. O meu maior desafio, amado, ser espiritual é a coisa mais fácil. Basta é orar, ler a Bíblia, falar em línguas. O maior desafio, sabe o que é? A gentileza, a educação. O maior desafio é o trânsito. O maior desafio é se conter. O maior desafio é dar licença. O maior desafio é por favor. O maior desafio é bom dia. O maior desafio é TPM. O maior desafio é não revidar. Amado, é difícil falar em línguas? Nunca. É difícil orar? Não é, meu irmão. Ser espiritual é a coisa mais fácil. O difícil é ser natural. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, pelo amor de Deus? Eu estou pedindo para você ser carnal? Não, meu irmão. Eu estou pedindo para você ser natural, viver uma vida natural com seus compromissos diários. Sair dessa base aqui, dar uma cruzada de milagres, pregar, dar seminários. Eu sou assim, meu irmão. Ninguém conhece a minha realidade de vida. A gente é ovacionado, aplaudido nas igrejas. Mas o desafio é viver com vocês aqui nessa comunidade. Esse é o nosso desafio. O desafio é pregar? Não. O desafio é evangelizar? Não. O desafio é dormir num quarto com uma pessoa que você não gosta. O desafio é pedir licença, é ser gentil, é ser educado, é ter consideração. Paulo é tão incisivo nisso que ele fala assim até para Timóteo: Timóteo, quando você for repreender um homem mais velho, repreenda como fosse seu pai. Amado, eu não posso repreender um senhor como eu repreendo um jovem. Isso é espiritual? Não, isso é natural. E é óbvio que é nessa naturalidade que vem o quê? O espiritual. Porque Paulo fala isso. Primeiramente vem o natural, para depois vir o espiritual. É bíblico isso. Gente que quer viver uma condição arrebatada. Um estado de arrebatamento 24 horas. Ninguém vê o cara está onde está arrebatado. Marido que não quer ser reconhecido em casa como um homem, ele quer ser reconhecido como um anjo. Não quer limpar a casa, não, eu quero é Jesus. Eu não quero cozinhar, não, eu quero é ver anjo. Cadê o homem? Não sei, está arrebatado. Ninguém consegue achar o cara é uma entidade, tá só em... Tem que invocar ele assim para conseguir tocar nele. Entendeu? Abra sua Bíblia em Filipenses 2, por favor. Filipenses 2. Filipenses 2. Diga comigo, eu preciso aprender a ser homem. Filipenses 2, de 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8.
Olha o que Paulo fala. Eu estou lendo na linguagem NVI. Olha só o que Paulo fala. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo quem? Não considerou ser. E era algo que ele deveria se apegar-se, na versão NVI. 7. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser, tornando semelhante a quê? A anjo. O que ele se tornou, gente? E foi achado em figura de anjo. O que ele foi achado, meu irmão? Então me respondam, um filho, ele quer um filho lá na sua infância, vivendo os processos de maturidade na vida dele, ele quer um anjo dentro de casa? O que ele quer? Ele quer um homem. Então vou falar qual que é o primeiro propósito da sua vida. Sabe qual que é o primeiro propósito da sua vida? Ser homem. Primeiro propósito da sua vida não é ser pastor. O primeiro propósito da sua vida não é ser missionário. O primeiro propósito da sua vida não é ser uma pastora. O primeiro propósito da sua vida, sabe o que é? É ser um homem nesse mundo. Ser gente, ser humano. Humano. Não é ser uma entidade que ninguém consegue tocar. É intangível. O cara é intocável, que parece um Deus. Quando as pessoas vão tentar achar gente nele, não tem gente. É uma deidade. 8. E foi achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que é ser fraco? Você sabe o que é ser obediente? Você sabe o que é ser humilhado? É ser humano. Você sabe o que é ser uma pessoa humilde? É ser uma pessoa humana. Uma vez eu li uma reportagem, não, uma chamada, que falou que a maioria das pessoas, os livros mais vendidos, são os livros das pessoas que contam as suas mazelas. Os livros mais vendidos são os livros das pessoas que falam das suas fraquezas. Os livros menos vendidos são os livros daqueles de sucesso. Sabia disso? Por incrível que pareça. Você sabia que o primeiro... Eu não estou dizendo que eu tenho isso não, tá? Isso é, quando vocês me veem humilde, não é eu, tá? É Deus em mim. Sabe quando vocês querem ter certeza que eu estou sendo usado por Deus? É quando eu sou humilde. Porque eu sou um poço de soberba, eu sou orgulhoso. Eu tenho uma estrutura de orgulho na minha carne terrível. Então esse anjinho que vocês veem de vez em quando, não sei de onde vem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quais são as pessoas que mais... Sabe quando é que eu mais cativo as pessoas? É quando elas veem em mim o quê? Humanidade. O que mais impressionou você nos professores do 6? Quando você viu neles o quê? Uma entidade? Um Deus? Um anjo? O que você viu na vida desses professores? Humanidade. O que Jesus foi o tempo todo na terra? Homem, humano. Chorou. Teve um momento que ele chega para os discípulos e fala: gente, pelo amor de Deus, vem orar comigo, eu não dou conta. O cara que ele não falou não dou conta porque ele não era goiano, né? Ele falou: eu não consigo. Diga comigo, foi achado em forma humana. Gente, as pessoas em volta de você, elas acham você em figura humana? Ou todas as vezes que elas vão sentar com você, não dá para conversar com esse cara só vive em estado de arrebatamento. A sua esposa, seu marido, eles vão achar você humano? Você vai mostrar a sua fraqueza para eles? Você vai sempre ser essa pessoa intocável. É o que eu falei aqui, ó. Esse negócio de arrumar casa, não quero não. Quero é Jesus.
Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Estou nem aí. Isso é o hino do capeta. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Pelo amor de Deus, gente. Então eu vou falar uma coisa para você. Você sabe o que é ser humano? O que é ser homem? É entender que a gente precisa de pessoas. É entender que a gente só vive em relacionamento. É entender que Deus não é suficiente. O quê? É entender que eu posso andar com Deus todos os dias na virada do dia, mas no final eu vou me sentir só. Adão não andava com Deus todos os dias? Todo dia Deus o encontrava com ele? Mas ele não virou nenhum anjo não, meu irmão. Ele não virou nenhuma entidade não. Ele falou, Deus, eu estou precisando de uma mulher, Deus, o senhor não basta não. O senhor não está entendendo que não é compatível, o senhor é Deus, eu sou homem. Eu preciso de outra pessoa do meu lado compatível a mim. Essa sim, Deus. Eu venho aqui com o senhor, sou esse brilho todo, essa deidade e tudo, não dá. Até Deus, eu preciso de gente igual eu aqui para andar comigo. Essa bicharada aqui também não parece comigo não, Deus. Eu preciso de gente. Amado, existe algo na vida do ser humano que nem Deus preenche. Que heresia que parece, né? Não, amado. É porque Deus quis assim. A gente precisa de relacionamento. A gente precisa entender que é de gente que a gente precisa. A gente precisa de pessoas. Nada do que Deus fez, esse milagre que Deus multiplicou de ministério aqui, isso não é nada se não tivesse gente. Jesus não morreu por causa de casa, esse negócio de ficar ungindo casa, esse negócio de ficar ungindo carro. O Espírito Santo foi derramado para ungir carro, meu irmão? O Espírito Santo foi derramado para ungir casa? O Espírito Santo foi derramado para quê? Para ungir gente. O Espírito Santo foi derramado por pessoas. Mas a gente quer colocar os nossos patrimônios acima de tudo, querido. Então pare de achar. Foi isso que Caim falou. Caim foi lá apresentar uma oferta para Deus, mas aí o que tinha? Tinha um irmão para atrapalhar a oferta dele. Então o que ele tem que fazer com aquele irmão? Eu tenho que matar ele logo. Porque ele está me atrapalhando. Então muitos de nós é assim, a gente vai lá orar no mato. Aí está lá, Deus poderoso, o Senhor é cheio de graça e misericórdia. Aí passa, irmãos, você está me atrapalhando. Você está atrapalhando meu tempo com Deus. Amado, quantos de nós matamos o nosso irmão para ter nosso tempo com Deus? Quantos de nós, amados, saímos igual um louco berrando nessa base aqui, mas não pensa que esse grito atrapalha meu irmão que está dormindo, que está descansando? Me responda, querido. O que Deus leva em consideração mais? Você acha que Deus, amado, Deus não aceita nem as nossas ofertas, Ele diz. Eu não aceito a sua oferta se você tiver brigado com seu irmão. Eu acho interessante que a pastora Carla, ministrando aqui no 6, ela falou sobre Pedro. E hoje eu estava conversando com ela a respeito de Pedro. Você sabia que Jesus teve que curar isso no entendimento de Pedro? Porque a gente é assim, a gente é campeão em se relacionar com Jesus. Mas é um desastre em se relacionar com pessoas. Você já viu aquela pessoa assim que com Deus ela é show, mas com gente é um desastre. Isso é terrível, amado. E foi justamente isso que Jesus quis curar no entendimento de Pedro. Pedro, ele estava pouco se importando com as pessoas. Tanto é que ele coloca até a vida espiritual das pessoas em xeque, como a pastora Carla disse, muito bem explicado. Eles tudo podem te abandonar, mas eu não, Deus. Meu relacionamento com o Senhor é firme. Você sabe como é que seria uma afirmação correta? Deus, eu não vou deixar meus irmãos cair. Eu não vou deixar eles te abandonar. Porque eu tenho convicção que o Senhor gerou na minha vida e eu vou ajudá-los a não te abandonar. O que ele fala? Eles vão te abandonar, mas eu não, Deus.
Amado, quantos de nós queremos defender o nosso relacionamento com Deus e não estamos nem aí para o relacionamento do irmão que está tendo com Deus, que às vezes também não está fraco? Quantos de nós, amado? Todos mundo sabem disso. Sou calvinista do pé rachado mesmo. Mas quando as pessoas vêm conversar comigo sobre calvinismo, eu falo, primeira coisa, vamos conversar aqui. Nós somos o que antes de tudo isso? Irmãos. Então são dois irmãos que estão conversando. Se no final você não entendeu o que eu estou entendendo, que eu entendo, continuamos irmãos. Pronto. Foi isso que a igreja não entendeu. Eles se matam por aquilo que eles não concordam, mas porque esquecem de afirmar o quê? Amado, qual que é a doença nos nossos ministérios? Que nós, em momento algum, queremos afirmar a relação. Nós precisamos ser curados ministerialmente com isso. Por que nossas igrejas dividem? Por que vivemos nessas paredes ministeriais? Porque as pessoas não estão interessadas no relacionamento. A prioridade não é a relação, a prioridade é as regras, a prioridade é a doutrina, a prioridade é o que a gente firmou como estatuto. E se essa lei, se essa regra, se essa doutrina tem que matar meu irmão, eu vou matar ele. Porque afinal de contas a regra tem que ser cumprida. Não há respeito, não há consideração na relação. Amada, a gente tinha que decretar a nossa falência. Decretar que estamos falidos ministerialmente. Porque não há relacionamento. Se não existir relacionamento, se nós estamos aqui só para cumprir a agenda, se nós estamos aqui só para rodar a escola, é até de comunicadores, amado, é pretexto para a gente ficar junto. Essa escola só existe, sabe por quê? Porque a gente quis ficar junto. Só isso. Não é escola, meu irmão, não é nada, é a gente ficar junto. Deus me livre se um casal resolve casar por interesses financeiros. Deus me livre se um casal resolve casar só porque um beneficia o outro. Sabe por que a gente está junto? É porque a gente se ama e quer ficar junto. Esse é o significado. E Jesus queria curar isso no entendimento de Pedro. Pedro falou, ó Senhor, eu vou falar uma coisa para o Senhor, esse povo vai tudo te abandonar, mas eu não vou. E Jesus falou assim, Pedro, eu vou criar uma situação na sua vida. Você entender o que importa são as pessoas. Porque por mim, Pedro, você está disposto a morrer. Mas pelas pessoas você não dá, não. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que Pedro estava disposto a morrer por Jesus? Por Jesus a gente passa a noite toda. Por Jesus a gente faz um monte de coisa. Mas pelo irmão a gente não faz. Pedro enfrenta uma tropa de elite para defender Jesus. Você acha aqueles soldados que vai para prender Jesus eram soldadozinhos chinfrim? Você acha que era? Não, meu irmão. Era a melhor frota, era a melhor equipe, era o melhor exército daquela época. Conquistava reinos. Quando Pedro pula na frente de Jesus e saca da espada e lasca a espada na orelha do soldado lá, me responda, ele estava ou não estava disposto a morrer por Jesus? Estava, meu irmão. Porque um cara para arrancar de uma espada, sacar de uma arma, se pular na frente de um pelotão de exército, de soldado, ele estava disposto a morrer por Jesus. Mas então quando foi que Pedro negou Jesus? Foi naquela hora que ele estava na frente daquela mulher. E aquela mulher olhou para ele e falou assim, você não é discípulo de Jesus? Eu não. Nunca segui esse cara. No original, você sabia que ele fala um palavrão? Eu nunca segui esse pi. Ele negou Jesus por aquela mulher? Negou, meu irmão. Aquela mulher perguntou por ele, da fé dele? Aquela mulher perguntou a ele sobre a sua fé? Perguntou, ele negou. Então deixa eu te falar uma coisa, na frente de Jesus, nos nossos cultos, na nossa adoração, a gente não nega. Mas quando a gente está na frente das pessoas, e as pessoas pedem Jesus na nossa vida, a gente nega. Era uma boa oportunidade para Pedro falar assim, sim, eu sou discípulo dele. Foi nesse momento que ele negou Jesus. Então a gente não nega Jesus na nossa adoração.
mas a gente nega Jesus lá no nosso alojamento. A gente nega Jesus na nossa vida, que as pessoas deviam olhar para a gente e ver Jesus em nós. Não é possível ser homem de verdade se eu não aprender a me relacionar com as pessoas. E por último, ser homem é aprender a encarnar a palavra de Deus em nós. Você sabe o que é ser homem? É essa palavra encarnada em mim. São Francisco de Assis, esse era o slogan de São Francisco de Assis. A palavra encarnada na minha vida. São Francisco de Assis, ele acreditava que a palavra tinha que ser vivida nele, ao pé da letra, não tinha interpretação, ela tinha que ser encarnada. Você sabe o que uma palavra encarnada significa? O seguinte, que a palavra que eu falo, ela tem que ser... Então, quando eu fazer uma declaração de amor para minha esposa, essa declaração de amor, ela precisa ser o quê? Encarnada, ela tem que ver na minha vida que aquilo que eu disse para ela é palpável. Não é só palavra, não é só verbo, tem que fazer carne. Minha esposa tem que olhar para a minha vida e falar, não, ele não está falando só de boca, eu vejo na vida dele. Você sabe o que é ser homem? É viver o que você prega. Onde está isso na Bíblia? 1 João. 1 João. Primeira João 1. Primeira João 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que vimos com os nossos olhos, e contemplamos, e as nossas mãos tocaram. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Os discípulos viram? Os discípulos ouviram? Mas os discípulos também tocaram. Então essa palavra que a gente prega, as pessoas precisam o que na nossa vida? Então deixa eu te falar uma coisa, conselheiro. Vou dar a última lição para você. O seu aconselhamento, as pessoas precisam tocar. Conselheiros, as pessoas precisam tocar na sua vida aquilo que você prega. Se você fala que vida cristã é dar a vida, então é dar a vida. Se você falar que a gente tem que tirar tempo com as pessoas, então isso tem que ser vida em você. Não seja uma pessoa desencarnada. Cadê o irmão? O irmão desencarnou. Nunca encarna. Precisa encarnar o irmão. Porque quando Deus quis resolver o problema do mundo, qual a primeira coisa que ele fez? Ele pegou a sua palavra e falou assim, eu vou dar carne para ela, as pessoas precisam pegar na minha palavra. Então um conselheiro se define por uma palavra falada, mas essa palavra vai ser só verdade se ela for tocada pela vida das pessoas. Gente que só tem letra, mas não tem vida. Nossos discípulos, nossos liderados, nossas esposas precisam tocar nas nossas vidas. As pessoas precisam apalpar em nós a palavra que proclamamos. Chega de ser anjo. Chega de viver em estado de arrebatamento. Amado, os momentos mais maravilhosos que eu tive com a minha esposa foi quando ela conseguiu ver na minha vida aquilo que eu pregava, aquilo que eu preguei para ela. Você sabe o que Deus quer que você aprenda a ser? Homem. Sabe o que Deus, sabe qual que é o seu maior desafio? A gentileza. Você sabe qual que é o seu maior desafio? É ser educado. Você sabe qual que é o seu maior desafio? A não dar piti. Você sabe qual que é o seu maior desafio? A servir. Você sabe qual que é o seu maior desafio? A amar. O seu maior desafio não é pregar. O seu maior desafio não é dirigir louvor. O seu maior desafio não é evangelizar. O seu maior desafio não é adorar. O seu maior desafio é amar. É perdoar. O seu maior desafio é dizer bom dia. O seu maior desafio é dizer olá.
O seu maior desafio é atender um telefone e sair do seu quarto e ir lá do outro lado da base para chamar um irmão que precisa daquele telefonema. Esse é o desafio. Quantas vezes aqui na base o telefone tocou e eu fico com preguiça de ir lá. E Deus fala, sirva o seu irmão. O nosso maior desafio é ser homem, é ser mulher de Deus. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, nós queremos o desafio da amizade. Queremos o desafio da humanidade. Queremos ser achado em figura humana, assim como Jesus foi achado em figura humana. Queremos que as pessoas toquem na nossa palavra que pregamos. Queremos, em nome do Senhor Jesus, o desafio da gentileza, o desafio de ir procurar o irmão porque eu não tive paciência, o desafio de procurar o irmão para servi-lo. Deus nos tire do isolamento. O desafio de homens que entendem que a primeira missão da vida deles é servir e amar e cuidar das suas esposas. Esposas que entendem que o primeiro desafio delas é servir, amar, cuidar da sua casa, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos. Homens que entendem, casais que entendem que o maior desafio deles é cuidar de filhos. Nosso maior desafio não é a pregação, não são os nossos seminários. O nosso maior desafio é sermos amigos uns dos outros, ó Pai. Em nome de Jesus, nos faz ser humanos, nos faz ser pessoas, gente, homens e mulheres, que as pessoas olhem em nós e achem em nós figura humana. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos pela falta de gentileza, nós nos arrependemos pela falta de educação, nós nos arrependemos pela falta de amizade. Nós nos arrependemos por viver no nosso mundo fechado. Por isso, Senhor Deus, nós nessa noite aceitamos o desafio do relacionamento, aceitamos o desafio da conexão, aceitamos o desafio dos vínculos, ó Pai. Aceitamos o desafio de dar a vida, de suar a última gota de sangue pela amizade, Pai. Se o meu irmão não conseguir, eu vou conseguir por ele, Pai. Se o meu irmão errar, eu vou acertar por ele. Se o meu irmão não conseguir acertar o alvo, eu vou conseguir acertar o alvo por ele, Pai. Que isso seja uma verdade em nós, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, queremos ser batizados nesse momento, ó Pai, com amor. E nesse momento, ó Pai, eu quero fazer um apelo. Eu não queria pedir para você aceitar Jesus nessa noite, eu queria pedir para você aceitar seu irmão. Quantas vezes nós fizemos um apelo à frente para as pessoas aceitarem a Jesus? Eu queria fazer um apelo para vocês aceitarem. Quem quer aceitar seu irmão aqui, levante a mão. Então fala assim, Senhor Jesus, eu agora confesso que o meu irmão, eu me converto ao meu irmão, eu aceito o meu irmão, eu recebo o meu irmão, escreva meu nome no coração do meu irmão, eu aceito o meu irmão como meu irmão e eu dou a vida pelo meu irmão, em nome de Jesus, amém.